Vamos lá, ó, para a parte 3 da parte de função quadrática ou função do segundo grau, tudo bem? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Máximo e mínimo de uma função. Quando que eu sei que eu tenho máximo e quando que eu sei que eu tenho mínimo? Para saber se é máximo ou mínimo, eu vou olhar o valor do A. Aquele mesmo Azinho que a gente brincou nos vídeos anteriores, ó, o f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É o mesmo a. O que eu vou fazer, pessoal? Vou pensar, se o a é positivo, a minha parábola não tem a concavidade para cima, e se o a é negativo, a concavidade está para baixo. O que eu sei? Eu sei o seguinte, ó, se eu pegar esse ponto, esse ponto é o menor valor que eu tenho para o y. Repara, se ele é o menor valor que eu tenho aqui, pessoal, ó, menor valor, isso aqui a gente vai chamar de vértice. E esse daqui, ó, vai ser o meu ponto de mínimo. Mas cuidado, não confundam, não confundam. Porque o vértice, pessoal, ele é formado tanto pelo x do vértice quanto pelo y do vértice. Repara, o x do vértice e o y do vértice, os dois te dão um vértice. Quando o a é maior do que zero, eu sei que esse ponto é um ponto de mínimo. É o menor valor que eu tenho para a minha função. Tudo bem? E agora, ó, quando a maior do que zero, eu tenho um ponto de mínimo. A menor do que zero, eu vou ter o que, pessoal? Repara, ó, esse é o maior ponto que eu tenho na minha função. Esse também é o vértice. Então, esse daqui a gente vai chamar de máximo. Esse é o ponto de máximo da minha função. Reparem de novo, pessoal, que tem o x do vértice e o y do vértice. Algumas pessoas associam de maneira errada o seguinte: ah, professor, o x do vértice é mínimo, o y do vértice é máximo, ou o contrário. Tá certo falar isso? Não tá, pessoal. Esse é um dos piores erros que a gente pode cometer. Reparem vocês, tanto x quanto y, a junção dos dois me dá um menor valor, me dá um ponto de mínimo. Assim como a junção desses dois me dá um maior valor. O que determina se é mínimo ou máximo não é o x do vértice, não é o y do vértice. O que determina se é o mínimo ou o máximo é o a. Se o a é maior do que zero, pessoal, eu tenho um ponto de mínimo. A maior do que zero, mínimo. A menor do que zero, eu tenho um ponto de máximo. Tranquilo essa ideia? E agora, pessoal, ó, A maior do que zero. Se o A é maior do que zero, vamos lá de novo, ó, eu tenho aqui a concavidade para cima, A menor do que zero, concavidade para baixo. Agora eu vou olhar a minha imagem. O que é a imagem da minha função, pessoal? Lembra lá, ó, quando fala em imagem, eu vou ter que pensar, imagem é o x ou imagem é o y? Lembra, a imagem é o y. Então, pessoal, eu vou olhar aqui, ó, qual que é a imagem da minha função? Para a gente saber qual é a imagem da função, pessoal, é bem tranquilo. Olha aqui, ó, se eu pego aqui esse ponto, esse não é o menor valor da minha função? Se esse é o menor valor da minha função, pessoal, eu vou pegar, ó, é o y do vértice. A imagem são todos os valores que vão do y do vértice até o infinito. Como que eu escrevo isso? Boa pergunta. Para a gente escrever, eu tenho duas maneiras. Eu posso escrever assim, ó, a imagem da minha função é igual, ó, ao y pertence aos reais, porque a imagem é o y, tal que o y são todos os valores maiores ou iguais ao y do vértice. São todos os valores que estão do y do vértice até o infinito. Tudo bem? Qual que é a outra maneira que eu tenho para escrever isso, pessoal? A segunda maneira que eu tenho para escrever isso, pessoal, é o quê? É escrever assim, ó, é o intervalo fechado que vai do y do vértice até o mais infinito. Tudo bem? Então deixa eu fazer esse colchete aqui bonitinho, ó. Fechado porque o y do vértice pertence à minha imagem
e aberto para o infinito, porque ele é o infinito, né, gente? Tranquilo? E se a concavidade está para baixo, o que eu sei? Esse valor aqui, pessoal, ó, olha aqui, ó, esse valor é o ponto de máximo. Se esse é o ponto de máximo, pessoal, eu sei, ó, se eu pegar no eixo Y, reparem vocês, eu estou olhando para o Y. Ah, professor, existe o x do vértice? Existe. Nos dois casos, existem o x do vértice. Professor, por que você não está dando bola para o x do vértice? Por um motivo. Porque eu tenho a imagem, e a imagem é y. Tudo bem? O que eu sei agora? Ó? Quais são os valores da função que pertencem a esse gráfico? Olha, na onde que esse gráfico passa? Ele não vai do y do vértice até o menos infinito aqui para baixo, né? Então a gente fala matematicamente que ele vem do menos infinito até o y do vértice. Então eu vou escrever. Como que eu escrevo isso? A imagem da minha função vai ser o y pertence aos reais, tal que o y é o que, pessoal? Valores menores. São valores menores ou iguais ao y do vértice. Como que eu escrevo desse jeito? Boa pergunta. Eu posso escrever assim, ó, a minha imagem vai ser o quê? Todos os valores que vêm do menos infinito vai crescendo, 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 até chegar no y do vértice. Tudo bem, pessoal? Então, ó, recapitulando, o que a gente viu? Máximo e mínimo. Quando que eu tenho mínimo? Quando A é maior do que zero. Quando eu tenho máximo? A menor do que zero. Tanto o mínimo quanto o máximo, os dois têm x e y do vértice. Os dois têm x e y do vértice. A imagem, quando A é positivo, é do y do vértice até o infinito. Quando A é negativo, é do menos infinito até o y do vértice. Tranquilo, pessoal? Espero que sim. Tem mais uma partezinha só, tá bom?